Olá, pessoal. Então, tudo na paz? Então, viva. Minha gente, vamos resolver a questão 105 do caderno azul de Ciências da Natureza do Enem 2020. Vamos lá para nossa lousa digital, a questão tá aí. Eu vou ler com muito cuidado e você aí bem concentrado, com bastante atenção, tá? Vamos lá. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque, letra A, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Letra B, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Letra C, o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Letra D, a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Letra E, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Muito bem. Mas antes, eu queria te fazer uma proposta. Antes que a gente chegue à resposta correta, a minha proposta é a seguinte. Você não está assistindo essa aula só para eu te convencer de um gabarito. Acredito. Você quer ter mais conhecimento. Você quer dar passos para frente no sentido do aprendizado, no sentido do domínio da matéria, não é assim? Então, para isso, qual a minha proposta? Nós vamos fazer uma revisão de alguns temas. Uma revisão objetiva, mas que vai ser importante, certo? Calma aí, vai dar tudo certo. E aí eu tenho certeza que com esses temas revisados, você vai se sentir muito mais seguro para marcar a resposta correta. Tenho certeza também que essa aula vai valer muito mais a pena. Topo então? Então tá. Primeiro, o básico. Calor é energia térmica em trânsito provocado por uma diferença de temperatura e espontaneamente se propaga da maior para menor temperatura. Você viu que eu enfatizei espontaneamente da maior para menor temperatura. Por quê? Porque pode acontecer a propagação não espontânea do calor. Ou seja, o calor pode se propagar de uma menor temperatura para uma maior temperatura. E é claro que para isso é não espontâneo. E é exatamente isso que vai acontecer na máquina frigorífica, que é o caso do refrigerador, de máquinas de ar-condicionado e etc. Vamos começar então revisando a máquina frigorífica. Vem aqui, olha só. O que acontece? Existe um fluido operante, um fluido refrigerante, onde, escute, tá? Esse fluido, ele tá, depois eu vou te mostrar o ciclo da refrigeração aqui, tá? Mas esse fluido, ele vai receber trabalho, se preferir. Um trabalho vai ser realizado sobre ele, e para isso consome energia elétrica, por isso que é não espontâneo, tá certo? É aqui nesse trabalho que há o consumo de energia elétrica. Isso vai forçar o calor ser retirado da fonte fria, que nesse caso do refrigerador é o interior do refrigerador, e vai ser rejeitado para a fonte quente, que é o exterior do refrigerador, mais especificamente a parte atrás da geladeira, não é assim? Então veja, o trabalho realizado sobre o fluido operante, sobre esse fluido refrigerante, ele força o calor ser retirado da fonte fria, calor retirado da fonte fria e rejeitado para a fonte quente. Então veja que o calor se propaga no sentido não espontâneo, porque ele se propaga de uma menor temperatura para uma maior temperatura. A temperatura da fonte fria é menor do que a temperatura da fonte quente. Para isso, claro, um trabalho é realizado sobre esse fluido operante e para isso, claro, tem consumo de energia elétrica, certo? Muito bem. Entendido aí? Eu não quero, aqui em cima, eu não quero estender demais essa revisão falando do trabalho, que é a diferença entre o calor rejeitado para a fonte quente
e retirado da fonte fria, eficiência, senão vou estender muito a explicação, vai terminar te confundindo, certo? Eu tenho que ser preciso, cirúrgico, mas a explicação vai ser densa mesmo assim, tá? Entendido esse esquema aí, um trabalho é realizado sobre esse fluido operante, dessa forma o calor é retirado da fonte fria e rejeitado para a fonte quente. A fonte fria, no caso do refrigerador, é a parte interna e a fonte quente é a parte externa, mais especificamente atrás da geladeira, certo? Muito bem. Agora, eu criei aqui uma figura, peraí. Calma que você vai entender, tá? Calma, não se espante não. Ela vai representar para a gente, nós vamos entender o ciclo de refrigeração. Para isso, antes de mais nada, eu quero que você reconheça alguns elementos, tá? Um compressor, que é um equipamento que vai ser ligado na rede elétrica, certo? Para funcionar. Então, aqui é consumo de energia elétrica. O condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. Calma aí, esses são os nomes dos dispositivos que vão participar desse ciclo de refrigeração, tá? Calma, calma. Existe um fluido refrigerante aqui que em certa etapa vai estar no estado de vapor e em outra fase estará no estado líquido. Eu vou te explicar tudo, certo? Veja também que é nessa etapa aqui onde acontece a passagem do fluido operante pelo condensador que o calor é rejeitado para a fonte quente, ó. Eu usei de propósito a mesma cor aqui, ó, apenas por didática, tá? É nessa etapa do ciclo de refrigeração que o calor é rejeitado para a fonte quente e é nessa etapa do ciclo de refrigeração onde no evaporador que o calor é retirado da fonte fria, olha aqui o interior do refrigerador, certo? Calma aí. Então, elementos importantes: compressor, condensador, válvula expansora, evaporador. Ideias importantes que você tem que ficar de olho. A etapa em que o calor é retirado da fonte fria e é rejeitado para a fonte quente, certo? Muito bem. Então vamos começar em algum ponto do ciclo. Vou começar aqui após o compressor. O que é que o compressor faz, tá? Ele vai fazer com que o fluido operante no estado de vapor sofra um aumento de pressão e temperatura. Olha o sentido aqui do ciclo. Então aqui eu tenho vapor em alta temperatura e pressão que vai passar pelo condensador. Claro, se vai condensar, lembra que a condensação é um processo exotérmico, ou seja, esse fluido operante vai perder calor para quem? Para o ambiente externo, e é nessa etapa que o calor é rejeitado para a fonte quente. Em que etapa? Quando o fluido operante passa pelo condensador. Aqui, escute, o vapor em alta temperatura condensa e aqui se encontra no estado líquido já, tá? Passa pela válvula expansora, isso quer dizer que o volume aumenta e dessa forma o líquido esfria, ok? Então aqui eu já tenho o líquido em baixa temperatura e baixa pressão. O líquido vai passar pela etapa do evaporador, vai sofrer vaporização, e você tem que se lembrar que a vaporização é um processo endotérmico. Então o fluido operante aqui, ele recebe calor de quem? Da parte interna do refrigerador. É nessa etapa do ciclo que o calor é retirado da fonte fria. Então, escute, o fluido operante chega para o evaporador em baixa pressão e baixa temperatura no estado líquido, sofre vaporização, que é um processo endotérmico, retirando o calor da parte interna do refrigerador. É nessa etapa do ciclo, então, que o calor é retirado da fonte fria. Aqui eu já tenho vapor, só que agora o compressor vai aumentar a pressão e a temperatura. O sentido é esse, tá? Então, o vapor, quando atravessa o compressor, ele, escute, sofre um aumento de pressão e temperatura e o ciclo retoma, o ciclo reinicia. Entende? Então vamos devagarzinho de novo, que eu acho muito importante. Vapor, fluido operante sempre, a mesma substância, o fluido operante. Aqui, vapor em alta temperatura e pressão. Passa pelo condensador, rejeita calor para a fonte quente e acontece o processo de condensação, olha o condensador, e
fica perfeito, que a condensação é um processo em que esse fluido operante vai perder calor, e ele perde calor para a fonte quente, então é a etapa do ciclo que o calor é rejeitado para a fonte quente, certo? Aqui eu tenho o fluido operante no estado líquido, ele passa pela válvula expansora, ele esfria, então eu tenho o líquido em baixa pressão e baixa temperatura. Vem a etapa do evaporador, a vaporização do fluido operante. A vaporização é um processo endotérmico. Esse fluido operante recebe calor, é nessa etapa que, escute, o calor é retirado do interior da geladeira, que é a fonte fria. Aqui eu tenho vapor, e esse vapor em baixa pressão ainda vai sofrer um aumento de pressão e temperatura e o ciclo recomeça. Então, escuta, etapa em que o fluido operante rejeita calor para a fonte quente, etapa em que o fluido operante retira calor da fonte fria. Perceba que para rejeitar calor para a fonte quente, esse fluido operante ele tem que estar numa temperatura muito maior do que a temperatura desse ambiente aqui, não é verdade? Agora veja, volta lá, escuta. A recomendação é não colocar o equipamento próximo de fontes de calor, como fogão e aquecedores. Por quê? Porque aí você aumenta a temperatura desse ambiente, pessoal, preste atenção agora. E para então que o calor seja rejeitado, o compressor ele tem que realizar um trabalho maior para aumentar mais ainda a temperatura do fluido operante. Isso quer dizer que ele vai realizar mais ciclos no mesmo intervalo de tempo, o compressor vai consumir mais energia elétrica. Por quê? Porque você, em função desses equipamentos que são fonte de calor, você aumentou a temperatura desse ambiente. Para isso, então, o compressor tem que realizar mais ciclos, deixando a temperatura do fluido operante maior ainda. Então veja que é isso que você tem que procurar na resposta, porque o aumento de energia elétrica que ele pede aqui, ó, o aumento do consumo de energia elétrica. É esse o comando da questão. Acontece por quê? Porque o compressor, ele no mesmo intervalo de tempo vai ter que realizar mais ciclos para aumentar a temperatura do fluido operante, para fazer com que ele esteja numa temperatura maior ainda comparado com a temperatura desse ambiente externo e dessa forma consiga rejeitar calor para ele. Então é por isso que o consumo de energia vai ser maior. E se você verificar onde é que isso acontece, você lembra que nas alternativas nós passamos por algo parecido? Dá uma olhada aí na letra D, ó. A liquefação da substância refrigerante no condensador, liquefação ou condensação, né? Exige maior trabalho do compressor. Vamos ver se está certo. O compressor vai trabalhar mais para fazer com que essa temperatura fique maior ainda, provocando a condensação, perdendo calor para a fonte quente, para o ambiente externo que está numa temperatura maior do que o ideal em função desses equipamentos instalados de forma errada. Então veja que é exatamente isso que está sendo dito na letra D. Que tal? Deu para entender bem? Quer uma geral aqui? Escuta, o fluido operante atravessou o compressor, eu tenho vapor em alta temperatura e alta pressão. Passa pelo condensador, perde calor para a fonte quente. Rejeita calor para a fonte quente. O que acontece? Condensou, eu tenho um líquido que passa pela válvula expansora e diminui de temperatura. Se expande e diminui de temperatura. Vai entrar no evaporador. Veja, o que vai acontecer? Líquido vai sofrer vaporização. A vaporização é um processo endotérmico. Precisa receber calor. Retira calor, então, da fonte fria, que é o interior da geladeira. Antes do compressor, eu tenho vapor numa temperatura menor. Passa pelo compressor, ele aumenta a pressão e a temperatura e o ciclo recomeça. Veja então que no condensador o calor é rejeitado para a fonte quente, combina porque a condensação é um processo exotérmico, e no evaporador o calor é retirado da fonte fria. Se o ambiente externo, atrás da geladeira, está numa temperatura maior em função de fontes de calor,
o compressor vai ter que realizar mais ciclos no mesmo tempo para aumentar a temperatura do fluido operante ou do fluido refrigerante, para que no processo de condensação o calor seja rejeitado para a fonte quente. É isso. Convencido da resposta, entendeu o funcionamento da máquina frigorífica? Então deixa aí um like, se não está inscrito, se inscreva, ative as notificações. Isso é importante para o fortalecimento do nosso canal. É dessa maneira que eu posso continuar postando conteúdos de qualidade para que você possa aprender física para valer. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente estudo. Deixo um forte abraço. Até a próxima aula.